Semana passada nós começamos uma nova série de mensagens, que tem como título O que Jesus espera de nós. É o que Jesus exige de nós, os seus discípulos. É uma série de natureza prática. Nós falamos, inclusive, sobre isso na primeira mensagem. Falamos que, embora seja uma série prática, tudo aquilo que baseia e fundamenta essa praticidade é sempre o Evangelho de Jesus Cristo, que não pode ser esquecido jamais, porque isso afetaria drasticamente, totalmente, toda a nossa tentativa de obedecermos a Ele. Porque, de certa maneira, as exigências que Jesus nos faz nos mostra só que nós somos incapazes de cumprirmos aquilo que Ele ordena. Por isso que na mensagem passada falamos do mandamento impossível. Mal sabemos todas as coisas que Jesus ordenou, lá em Mateus 28, quando Ele diz: depois da sua ressurreição, toda autoridade me foi dada, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a obedecer todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Muitas vezes a gente nem sabe, muito menos pratica. Agora, ensinar outros a obedecer tudo o que Jesus ordenou é totalmente impossível. Mas essa é uma das coisas que ele ordenou. E aí nós vimos a importância de recorrermos à graça, essa mesma graça que Deus nos dá quando Jesus ascende aos céus e envia o Espírito, e quando Ele promete ali no final da grande comissão que Ele estaria conosco todos os dias e até a consumação dos séculos. Temos o que precisamos para cumprirmos aquilo que de outra forma seria impossível cumprirmos. Portanto, essa série fala sobre isso: ensinar a obedecer todas as coisas que Jesus nos ordenou, e nós precisamos saber quais elas são. E essa noite eu quero te convidar a pensar em uma coisa que Jesus nos ordenou. E aqui, quando eu digo ordenou, não apenas serão coisas positivas, no sentido do que temos que fazer. Muitas delas, como o texto de hoje, têm a ver com coisas negativas, aquilo que devemos deixar de fazer. E é o caso dessa noite. Abra comigo a sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Evangelho de Mateus capítulo 5. Leremos apenas os versículos 21 e 22. Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. A palavra de Deus diz assim, Jesus falando: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. Eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Eu já disse, vou repetir: Jesus mandou coisas que não conseguimos fazer por nós mesmos. Mas frequentemente, eu e você fazemos dessas ordens impossíveis que Deus nos dá, de alguma forma mais realizáveis, definindo-as meramente como se fossem atos externos, ações externas, e dessa forma elas se tornam mais possíveis de serem cumpridas. Nós pensamos que as nossas ações estão, por exemplo, mais no nosso controle do que as nossas emoções. E sim, boa parte é isso mesmo. Mas quando se trata da raiva ou da ira, Jesus explicitamente se opõe a essa ideia, se opõe a uma tentativa de transformar aquilo em algo meramente prático e externo, para tentarmos de alguma forma tornar o mandamento de Deus mais realizável. Portanto, na área da ira ou da raiva, meramente achamos que cumprimos a exigência de Jesus quando não externalizamos a nossa ira. Se conseguimos, com muito autocontrole ou por meio de ameaças, não externalizar aquilo que nós estamos sentindo, então achamos que estamos cumprindo aquilo que Jesus está nos dizendo. Eu quero defender nesse texto que não. Jesus está dizendo que o ato externo do assassinato é errado, mas radicalmente a experiência interna da raiva
que motiva o assassinato é errado também, Jesus está dizendo. Mesmo que não seja externalizada a um assassinato ou a um xingamento, como ele vai falar nesse texto, Jesus está dizendo que isso se trata de um pecado. Portanto, ele exige não somente que não pratiquemos o ato externo do assassinato, mas ele vai além e diz que nós não deveríamos sentir a emoção interna da raiva que está por trás do assassinato. Podemos sentir o quão radical é isso, se a gente parar para pensar que nenhum de nós decide ficar com raiva. Alguns outros pecados nós precisamos decidir fazê-los, mas ninguém decide ficar com raiva. Não vemos um ato de crueldade e injustiça e depois ponderamos se a raiva seria uma resposta adequada. E então, depois de ponderarmos e pensarmos a respeito, escolhemos começar a sentir raiva adequada. Não é assim que funciona. Nós não ponderamos sobre isso. Quando nós percebemos, ela já está lá. Ninguém vive assim. A raiva simplesmente acontece. Não é uma escolha racional. Não é uma experiência premeditada. Algo acontece, então a raiva cresce em nosso coração. O que faz surgir e com força e a duração com que surge é uma combinação do mal que observamos fora de nós, mas ao mesmo tempo acoplada com aquilo que está no nosso coração. A exigência de Jesus, então, mais uma vez, impossível, não é que dominemos simplesmente as expressões da nossa raiva com autocontrole, mas que nós não permitamos nem que ela que aconteça em nosso coração. Sua exigência é que haja uma mudança de condição mais profunda do que simplesmente no campo das nossas decisões. As nossas decisões ainda são muito superficiais. A mudança que Jesus exige que aconteça é uma mudança que vem antes, fundamental, basilar, no coração. Por isso Jesus, e a Bíblia fala tanto sobre a importância de nascermos de novo. Se não nos for dado um novo coração, nós não podemos cumprir exigências como essa, porque nós não temos controle sobre as nossas emoções. E muitas vezes, por afirmarmos coisas assim, a gente quer interpretar a Bíblia como se Deus e Jesus nunca tivessem nos mandando ter emoções, porque afinal de contas, se a gente não consegue controlá-las, então Deus não pode exigir isso de nós. Da onde inventamos essa tese? Jesus não está apenas interessado em uma mudança psicológica e emocional, mas em discípulos que nasceram de novo e têm um novo coração. Até aqui, o meu objetivo era o seguinte: mostrar para você o quão impossível é cumprir essa ordem de Jesus. E eu vou dar um spoiler de toda a série. Esse vai ser meu objetivo em cada mensagem. Porque no final das contas, se não for esse o objetivo, nós sairemos dessa série mais orgulhosos de nós mesmos ou mais depressivos, achando ou que nós podemos, ou que no final não tem esperança para nós, porque afinal de contas parece ser tão fácil, mas a gente não faz. O ponto dessa série é mostrar que nós não somos capazes por nós mesmos, mas através da morte, ressurreição, ascensão de Cristo, da promessa de que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos, existe esperança sim, para cumprirmos aquilo que é impossível em Jesus, porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com Ele podemos tudo. O que é a raiva então? Para definirmos melhor aqui, talvez em algum momento dessa mensagem eu vou falar raiva, outra hora falar ira, tal como acontece com todas as outras emoções. Essas emoções existem antes das palavras para defini-las. E a raiva é muito difícil definir com palavras, mas deveríamos tentar. E uma das razões do porquê deveríamos fazer isso não é só porque Jesus nos exige isso, mas porque devemos admitir de princípio que existem certas experiências de raiva que são pecaminosas e outras não. E por que eu digo isso? Porque em vários momentos da Bíblia, a Bíblia fala de raivas que não são pecaminosas, ou de ira que não é pecaminosa. Paulo diz que nós devemos irar sem pecar, ou seja, dando a clara
compreensão de que é possível isso, ainda que não seja fácil isso. O próprio Jesus, por exemplo, em Marcos 3,15, ele fica irado. Ele tem raiva dos líderes religiosos que não querem que ele cure um homem no sábado. O texto diz, ele olhou para eles com raiva, triste com a dureza do coração deles. Jesus também falou várias vezes sobre a raiva, a ira de Deus. Portanto, isso nos leva a pensar que a raiva nem sempre é uma emoção pecaminosa. Ainda que ela não se externalize, nem sempre ela é pecaminosa. E nós devemos entender quais são os parâmetros bíblicos, então, para eu definir quando uma raiva é ou não é pecaminosa. Porque, claramente, o que Jesus está falando aqui não é de uma raiva genérica, mas sim de uma raiva específica que é considerada pecado. Porque senão ele estaria se contradizendo. Porque ele diz que você não pode se irar contra o seu irmão e ele se ira contra os religiosos no templo. A raiva não é apenas um intenso sentimento de descontentamento apenas com algo que aconteceu. Mas eu quero defender essa noite que a raiva tem muito a ver com uma experiência personificada, com um descontentamento intenso com algo que aconteceu, mas que aconteceu intencionalmente. E se há intenção, há uma pessoa por trás. Eu sei que você imediatamente vai lembrar de quando você chuta o pé da cama e você tem raiva mesmo assim e não tinha ninguém promovendo esse tipo de coisa. Você tem raiva de alguém. Talvez inicialmente não esteja disposto a admitir, mas temos raiva de alguém. Quero te convidar a pensar sobre a raiva de Jesus e a nossa. Se Jesus, como um ser ideal, como um ser humano perfeito, pôde ter raiva, o que ele está proibindo quando ele diz: todo aquele que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento? Em sua perfeita humanidade, ele teceu um chicote e expulsou pessoas do templo. Ele virou mesas dos cambistas no templo. Ele sentiu raiva e tristeza na sinagoga. Ele chamou os escribas, porque nesse texto ele fala que a gente não deve chamar ninguém de tolo, etc. Não devemos xingar. E ele chama os fariseus de filhos do inferno, de cegos tolos, de sepulcros caiados, de cães. E a solução se encontra na definição, esse é o meu tópico, daquilo que torna uma raiva boa ou ruim, daquilo que torna uma raiva pecaminosa e não pecaminosa. E Jesus nos ajuda a fazer isso, não apenas aqui nesse contexto, mas em vários dos seus ensinos espalhados pelos evangelhos. E é isso que eu quero fazer nesse momento. Eu quero pegar 4 fatores dentro dos próprios ensinamentos de Jesus que nos ajudam a olhar para essa exigência que Jesus está fazendo aqui nesse capítulo de Mateus 5 e entendermos o que é de fato que Jesus proíbe e quais são esses fatores, 4 eu vou citar aqui, que nos ajudam a avaliar se a nossa raiva ou ira é pecaminosa ou não. 4 fatores. O primeiro deles, acho que talvez bem claro e imaginado por todos, é o amor, embora pareça bem contraditório. Para que a raiva humana seja boa, ela deve ser governada pelo amor por aqueles que nos irritam. Por isso que eu disse que é tão difícil, embora seja possível, é tão difícil de fato se irar e ter raiva de maneira santa. Porque na nossa experiência é muito difícil experimentarmos amor e raiva de uma vez só. Jesus disse: amai vossos inimigos, orai por aqueles que vos perseguem, fazei o bem para aqueles que odeiam vocês, abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Ele disse isso lá no Mateus 5, versículo 44, um pouco mais para frente, nesse mesmo sermão. Essas ordens exercem um efeito controlador sobre a natureza da nossa raiva. Elas nos dizem que a raiva legítima não pode desejar ou ter prazer na condenação daqueles que nos fizeram mal. Se a raiva é boa, então ela deve ser governada pela obediência ao mandamento de abençoar,
de orar por aqueles que nos perseguem, de fazer o bem para aqueles que nos fazem o mal. Isso molda a própria definição de raiva, porque se nós assumirmos que raiva sempre envolve sentimentos de vingança, hostilidade, então, por definição, a boa raiva é impossível. Mas se essa não é a única maneira pela qual as pessoas piedosas sentem raiva, a própria experiência da raiva de Jesus nos diz que a boa raiva existe. Uma raiva motivada pelo amor, e não pela vingança, e não pelo desejo de fazer a outra pessoa pagar. Em outras palavras, deveríamos supor que com a ajuda de Jesus, podemos ficar com raiva de alguém, ao mesmo tempo que oramos por ela, que fazemos o bem por ela, para ela, que abençoamos. Essa raiva seria sim um descontentamento profundo, senão não se chamaria raiva. É um descontentamento profundo com o que foi feito, com o que a pessoa fez, até mesmo com o coração corrupto que levou aquele ato. Mas ao mesmo tempo, desejaríamos o seu bem, oraríamos por ela, e tal raiva não seria má. Esse é um primeiro fator, que já nos demonstram a dificuldade de termos raiva sem pecar, porque geralmente a nossa raiva não é motivada pelo amor. Segunda coisa, segundo fator dentro dos ensinamentos de Jesus que determinam se uma experiência de raiva é legítima ou não. Primeiro é amor, segundo, proporção. Jesus ensina que uma resposta santa ao mal deve ser proporcional ao grau moral da falta cometida. Por exemplo, Jesus ilustra o propósito de Deus de punir algumas pessoas com mais rigor do que outras. Ele faz isso mais de uma vez, mas eu vou ler Lucas 12, versículo 47 e 48. Diz Jesus assim: aquele servo que conhecia a vontade do seu senhor, mas não se preparou e não agiu de acordo com a sua vontade, receberá uma punição severa. Mas aquele que não sabia e fez o que merecia uma punição, mas sem saber, vai levar uma punição mais leve. De quem muito foi dado, muito será exigido, e daquele a quem muito confiaram, exigirão ainda mais. Para o texto aqui. Uma implicação dessas palavras de Jesus é que a punição deve variar com os diferentes graus de maldade. Então o mesmo deve acontecer com os graus de raiva em resposta a diferentes graus de maldade. Em outras palavras, a nossa raiva deve ser governada não apenas pelo nosso amor por quem nos irrita, mas também deve ser governada pela gravidade da ofensa que recebemos. Se a nossa raiva for desproporcional à ofensa, então ela não é uma boa raiva, ela é uma raiva pecaminosa. Isso fica mais óbvio quando pensamos em não ficar com mais raiva do que a ofensa merece. Todos nós já experimentamos uma raiva mais intensa do que a ofensa exigia. Certamente todos nós passamos por isso. E às vezes nos pegamos até assustados conosco mesmo. Por que eu ia agir desse jeito se a circunstância não exigia tudo isso? Que raiva é essa que tem no meu coração? Não, a pessoa só derrubou um copo de suco. Mas ela é menos óbvia quando a pouca raiva também pode ser um defeito, quando pode ser um pecado, quando a pouca raiva é desproporcional ao grande mal que foi feito. A desproporção leva ao pecado dos dois lados. Quando nós não nos indignamos o suficiente com algumas coisas, isso demonstra a nossa falta de proporção. Quando nós nos irritamos de maneira exagerada diante de certas circunstâncias, isso também demonstra desproporção. Uma pessoa pode não ter discernimento ou ser insensível relativamente à gravidade de um pecado, à ofensa do que aquilo representa para Deus, o descuido de perceber o quanto aquilo que foi feito representa um dano para outras pessoas. E quando nós não nos irritamos
com a proporção devida diante de tais acontecimentos, isso demonstra uma desproporção. A ausência de raiva nesses casos, desproporcional à seriedade do mal que foi feito, isso não é bom. Existem, então, preste atenção no que eu vou dizer, existem boas e más razões para nós não ficarmos com raiva. Existem boas razões para não ficarmos com raiva, e existem más razões para não ficarmos com raiva, e o contrário é verdadeiro. Existem boas e más razões para ficarmos com raiva. Existem circunstâncias que praticamente exigem que nós reajamos com indignação. Mas o que precisamos levar em consideração é que a proporção adequada é exigida de nós. Quando nós nos descabelamos em certas circunstâncias que não deveríamos reagir assim, ou quando nós deveríamos agir de determinada maneira e não agimos, porque nós já estamos insensíveis o suficiente, isso demonstra mais uma vez, a nossa dificuldade de termos esse sentimento da raiva ou da ira, de uma maneira que seja santa. Portanto, o primeiro fator é o amor. O segundo fator que devemos julgar a nossa raiva sendo boa ou não, é a proporção. E o terceiro é a providência. Providência. Uma das maiores verdades que Jesus nos ensinou para nos ajudar a nos libertar da ira pecaminosa ou da raiva pecaminosa é a verdade da providência de Deus. Isto é, o seu controle sábio e amoroso sobre todas as coisas que existem para o bem dos seus filhos. Providência nada mais é do que governo de Deus, amoroso, sábio, poderoso sobre a história, para o bem do seu povo, para o bem dos seus filhos. Isso é providência. A força da nossa raiva, então, deve ser governada pela nossa confiança na providência de Deus. Que Ele governa o mal, que nos irrita, que nos faz mal, mas que Ele não permitirá que aconteça nada conosco, que em última análise não seja bom para nós. Não é isso que Paulo diz lá em Romanos 8? Que todas as coisas juntas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? E se temos confiança nessa promessa, se temos certeza disso, então a nossa raiva precisa ser governada pelo conhecimento, pela convicção de que mesmo aquilo que tem nos sido feito mal, contribui para o nosso bem. A nossa raiva não pode esquecer disso, porque senão ela é uma raiva incrédula, uma raiva que não glorifica o Senhor. A raiva que surge em nosso coração quando somos tratados injustamente, quando vemos entes queridos, pessoas próximas, sendo tratadas de maneira cruel, é natural que sintamos raiva. Ao lidar com essas coisas, Jesus falou diretamente ao nosso medo, não à nossa raiva, e eu vou citar. Mas as implicações daquilo que Jesus fala são claras. Ele disse, lá em Mateus 10, versículo 28 a 31, não temas aqueles que matam o corpo, mas que não podem matar a alma. Em vez disso, temam aquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. Não são 2 pardais vendidos por um tostão? E nenhum deles cairá por terra sem o seu pai deixar. Mas até os cabelos da sua cabeça são todos contados. Não tema, portanto, Jesus disse, você vale muito mais do que os pardais. Ou seja, a questão, em primeiro lugar, que esse texto nos mostra, é que Jesus e Deus se preocupam com os mínimos detalhes da terra. Os mínimos detalhes são governados por Deus. Se um pássaro cai ou não no chão, tudo isso é governado pela sua providência. Ok? Ele se preocupa com os mínimos detalhes. E segundo ponto, é que Deus não apenas se preocupa com os pequenos detalhes e governa sobre eles, mas Ele é um Deus próximo. Tão próximo que o texto diz que Ele contou os cabelos da nossa cabeça. Ele sabe, Ele se preocupa o suficiente para isso. Conclusão: nada acontecerá comigo e com você sem a providência amorosa e sábia de Deus sobre as circunstâncias. Portanto, não devemos ter medo. E por implicação, não devemos ter raiva
de uma forma que contradiga a nossa confiança no cuidado de Deus sobre nossa vida. Uma raiva que demonstra essa desconfiança, essa incredulidade, não pode ser uma raiva boa. A providência de Deus deveria mudar a maneira como vivenciamos circunstâncias que de outra forma seriam totalmente irritantes, que de outra forma seriam totalmente desmotivadoras. A providência de Deus governa todo o mal que vem contra nós, para os bons propósitos dele serem cumpridos em nós. Isso terá um efeito na maneira como sentimos raiva, certamente. O mal está sendo feito, mas não tem a última palavra. No final, ele serve para os desígnios e propósitos benevolentes de Deus. Pode haver raiva, sim, mas a amargura, a hostilidade dela, serão removidas por essa confiança. E aqui eu quero dar um exemplo particular. Certa vez, acho que eu já contei essa história aqui, pelo menos em algum ambiente. Acho que eu subi tarde para casa, na hora do almoço, estava muita fome, estava calor, estava um dia meio zoado assim. E aí eu cheguei para comer, e aí, acho que, não lembro se era o Timothy gritando, uma confusão toda. E aí eu lembro que eu fui, e eu tinha acabado naquelas semanas anteriores, tinha colocado uma fita LED assim, em toda a parte da cozinha, assim, embaixo, ali, em cima da pia, né? No armário. Eu coloquei, eu já estava irritado com aquilo, porque eu colava, e daqui a pouco, quando eu voltava lá, o negócio tinha despencado já, uma parte, né? E aí eu voltava, colava de novo, e despencava, e assim por diante. Então, eu acho que eu dei um outro jeito, coloquei uma outra cola, fiz alguma coisa assim. E aí eu cheguei nesse dia com fome, e eu olhei aquela fita LED, e ela estava já com aquela curva, a barriga. Eu já estava irritado. E aí então eu tentei consertar, ajustar, e quando eu vou fazer isso, tinha um bolo de chocolate em cima da pia, e a fita LED de repente cai de uma vez só no bolo de chocolate, e aí vira aquela bagunça. E aí para tentar limpar aquela fita LED que não pode ir água, mas a compensação está cheia de bolo de chocolate, e aí já foi me irritando. E aí quando eu vou tentar limpar aquela parte, de repente a fita toda cai, e cai dentro da pia e molha. E aí eu estava já, e o Timothy gritando, meu Deus do céu, queria explodir, queria sair chutando cabeça de criança, pior que está gravando. Eu estava fora, desproporcional ao acontecimento, desproporcional. Mas o que é interessante nessa história toda, não é essas vontades de um coração pecaminoso, mas é quando eu me sentei na mesa para comer. E então, sentando na mesa para comer, imediatamente veio que eu deveria orar agradecendo o alimento. E quando eu fui fazer isso, eu percebi uma barreira, eu percebi alguma coisa me impedindo. E naquele momento eu descobri algo que na experiência cotidiana muitas vezes a gente não percebe. Mas que a minha raiva não era contra o bolo, não era contra a fita, não era contra a cola, não era contra a empresa que vendeu a fita, não era nem contra o Timothy, não era nada disso. A minha raiva era com aquele que estava orquestrando todas essas coisas. A minha raiva era com aquele, embora eu não quisesse admitir, que estava governando sobre todas aquelas coisas e ainda dizendo que é para o meu bem. Isso ficou claro quando eu tentei orar e percebi uma dificuldade. Eu estava com raiva de Deus. Porque nós não podemos sentir raiva de coisas inanimadas. No final das contas, o nosso descontentamento e incredulidade é que de fato Deus faz todas as coisas para o nosso bem. Ou duvidamos que Deus é soberano o suficiente, ou que Deus nos ama o suficiente, ou que seja sábio o suficiente para fazer com uma situação daquela contribuísse de alguma forma para o meu bem. No final das contas, nós duvidamos da providência de Deus. E por isso nós temos raiva que não apenas é falta de amor, que não apenas é desproporcional, mas também que demonstra a nossa falta de confiança, que Deus, na sua sabedoria e na sua soberania, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem.
Em último lugar, um último fator que devemos utilizar para analisar a nossa raiva, a nossa ira, para sabermos se ela é boa ou não. Já vimos que até aqui as coisas estão difíceis para nós. Ter raiva e amor ao mesmo tempo, na proporção adequada, só isso já seria impossível. Mas ainda nós temos que confiar na providência de Deus, no momento da raiva, que é o mais difícil. Um último fator, a misericórdia. A raiva também deve ser governada pela lembrança de que o perdão dos nossos pecados se deve à gigantesca misericórdia de Deus. Jesus ensina que viver com a consciência de que somos criminosos perdoados quebrará o poder da raiva injusta em nossos corações. Ele ilustra isso quando os seus discípulos perguntam para ele com que frequência eles deveriam perdoar com quem os ofendesse. Os discípulos de Jesus estavam conscientes de quão enlouquecedor poderia ser quando alguém peca contra nós mais de uma vez, repetidas vezes. Poucas coisas nos deixam mais irritados do que a repetição de uma coisa contra nós. Pode nem ser muita coisa, pode não ser nem uma ofensa muito grande, mas ser repetida para nós é o suficiente para perdermos a linha. Não foi muita coisa, mas todo dia. Esses são os problemas nos casamentos. Talvez a pessoa não tenha feito nada muito grande, mas todo dia. A repetição nos deixa loucos. Jesus foi questionado por Pedro: Senhor, quantas vezes meu irmão pecará contra mim e eu perdoarei até 7 vezes? Jesus diz: não até 7, mas até 70 vezes 7. Como é que é possível, quando alguém nos magoou pela 100ª vez, não agirmos com uma raiva sem misericórdia? E Jesus ilustra isso com uma história, com uma parábola, para falar sobre a frequência com que se deveria perdoar. Os discípulos ouvem então essa história de Jesus, e ele diz: portanto, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis acertar contas com os seus servos. Jesus começa assim a sua parábola, e é significativo do jeito que ele começa, porque ele está dizendo que a parábola serve de comparação com o reino dos céus. Olha que interessante, isso significa que o triunfo sobre a raiva, através do perdão, faz parte do governo de Deus na vida do seu povo. O perdão não é simplesmente uma técnica psicológica para gerir as nossas relações interpessoais, mas o perdão, a liberação de uma raiva sem misericórdia, é uma obra de Deus, é o fruto do perdão de Jesus, aquilo que ele disse que ele obteria por meio do seu sangue. Portanto, Jesus conta a história: existia um rei muito poderoso, que tinha um servo que lhe devia uma quantia absolutamente impagável. A ideia é justamente essa, absolutamente impagável. E então, aquele servo implora, aquele senhor tem piedade, tem misericórdia, e então ele perdoa naquela dívida impagável. Aquele rei assume o ônus da dívida daquele servo. É interessante que o texto em nenhum momento mostra aquele servo agradecendo. É interessante que o texto não mostra em nenhum momento aquele servo tendo a alegria que era esperada de alguém que recebe uma dívida que jamais poderia pagar. Não tem isso. O que tem é que aquele servo sai dali imediatamente e encontra um servo menor dele, que lhe devia uma quantia absolutamente irrisória. E então ele esgana, agarra pelo pescoço, não exerce nenhuma misericórdia, manda para a prisão até que pague o último centavo. Pessoas veem essa cena e vão até o rei maior que tinha acabado de perdoar a dívida e contam aquilo. E aquele rei se indigna, porque aquele servo não tinha apreciado o perdão daquele senhor como infinitamente maravilhoso, imerecido, humilhante, misericordioso. Ele não usufruiu do perdão assim. E se afirmamos ser perdoados por Jesus, mas não há em nossos corações a doçura, o encanto,
o impulso de perdoar outras pessoas. Então, o que esse texto, por mais duro que seja, Jesus está ensinando, então o perdão de Deus não existiu na sua vida. Se você não admirou, se você não se alegrou, se você não ficou encantado, e isso não te impulsionou a tratar a dívida irrisória do outro, da mesma maneira como a sua dívida infinita foi tratada, quer dizer que você não conhece o perdão de Deus. E lembre-se, essa parábola foi contada para ajudar a Pedro a lidar com a exigência de Jesus de perdoar não apenas 7 vezes. Ou seja, foi dita para nos ajudar a lidar com a raiva que surge naturalmente dos nossos corações quando alguém nos machuca pela 100ª vez no mesmo dia. E a solução, preste atenção nisso, a solução de Jesus é viver com a consciência maravilhada de que nos foi perdoada uma dívida maior do que todos os erros já cometidos contra nós. Uma dívida que tínhamos foi perdoada, e somada ela é maior do que todos os erros já somados contra nós. Deveríamos então viver com a consciência maravilhada de que a ira de Deus contra nós foi removida. Embora tenhamos pecado contra Ele muito mais do que é possível alguém pecar contra nós. O efeito dessa consciência é uma alegria quebrantada, é um coração contrito. E essa alegria de um coração contrito, humilde, que reconhece a misericórdia com a qual foi tratado, agora pode governar a nossa raiva. A única raiva boa é aquela moldada por esse coração humilde, por esse coração misericordioso, que tem misericórdia para com o outro, porque lembra o quanto foi perdoado. Portanto, esses são os fatores que nos levam a avaliar se a nossa raiva ou ira é boa ou não. Mas que tipo de raiva então Jesus está proibindo? É claro que a gente pode fazer a associação. Eu falei os fatores para avaliarmos se a nossa ira ou nossa raiva é boa. É só pegar o contrário. Sim, poderia ser feito assim. Mas o que Jesus de fato está proibindo quando ele diz: se alguém cometer homicídio estará sujeito a julgamento, e se alguém se irar contra o seu irmão, da mesma forma. O que Jesus está proibindo aqui, claramente, dentro desse contexto, não em outros, como eu citei em várias passagens, Jesus proíbe a raiva por trás do assassinato. Ele está intensificando a ordem de não assassinar. Isso já era presente na lei, leis lá de Êxodo. Está claro, todo mundo sabia que não deveria matar. Jesus está ampliando, Jesus está mostrando lá no coração. Jesus está falando para a gente claramente, não é pecado só a externalização de alguma coisa, mas o que está no seu coração e que você não tem controle também é pecado. Ele está salientando que não apenas o ato do assassinato, mas o sentimento por detrás dele também leva à condenação. Em outras palavras, ele não está proibindo toda raiva, mas aquele tipo de raiva que motiva o assassinato, aquele tipo de raiva que motiva o xingamento, como ele vai falar depois. É esse tipo de raiva que Jesus está proibindo. É o que ele faz em Mateus 5,22, no versículo seguinte que lemos, ele fala: quem xingar alguém de estúpido, corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco, corre o risco de ir para o inferno de fogo. Ele está falando sim de ações externas, e não apenas de uma raiva interna. Mas preste atenção, não tem como a raiva externa ser externa antes de ser interna primeiramente. Ninguém age externamente com as mãos com raiva se no seu coração inicialmente ele já não experimentou essa raiva, embora o contrário não seja verdadeiro. É possível que tenhamos uma raiva no coração sem que ela nunca seja externalizada, e essa raiva no coração pode ser, mesmo sem externalizada, pode ser boa ou pode ser ruim. Mas Jesus está proibindo essa raiva como um forte descontentamento que leva ao desprezo, que leva à hostilidade, que leva à expressão máxima no assassinato. Jesus não está condenando a raiva, eu digo isso novamente, até porque ele mesmo exerceu raiva de maneira santa. Todos os outros ensinamentos de Jesus nos levam então
a entender que a raiva boa é aquela regada ou regida pelo amor, pela proporção, pela providência e pela misericórdia de Deus. No entanto, meus irmãos, de novo, o meu ponto com essa série é mostrar que nós não conseguimos. Você conseguiu aí pegar os seus últimos ataques de raiva e conseguiu passar por todos esses filtros? A exigência de não ficarmos com raiva é radical e devastadora, porque ela nos coloca diante da realidade de que não conseguimos salvar a nós mesmos, não conseguimos obedecer a Deus perfeitamente, como Jesus mesmo exige nesse Sermão do Monte: sejam perfeitos assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Não conseguimos. A exigência de Jesus não é algo que possamos fazer com o nosso próprio poder. Ficar com raiva não é uma escolha que fazemos, mas tudo isso aponta para algo importante. Preste atenção aqui agora. Jesus, sim, teve a proporção da raiva adequada pelos nossos pecados, nem mais nem menos, e expressou a sua raiva por meio do amor por nós naquela cruz, ao demonstrar a sua infinita misericórdia para conosco, ao se identificar conosco, recebendo o que nós merecíamos e nos entregando aquilo que só Ele merecia. Também a raiva e a ira que Jesus sentiu estavam repousando na providência do seu Pai. Jesus mesmo é a prova clara de que Deus proveu. Paulo diz em Romanos 8 que Deus entregou o seu Filho por nós, quanto mais Ele não nos daria qualquer outra coisa que necessitamos. Nossa raiva, então, por conta de Jesus Cristo, ela pode descansar na providência de Deus e na convicção de que Ele pode nos dar um novo coração, um coração que podemos nos enraivecer, mas desde que essa raiva esteja repleta de amor, proporção, misericórdia e confiança na sua providência. E eu termino essa mensagem com poucas aplicações, mas que, embora sejam poucas, gostaria que nós nos atentássemos verdadeiramente a elas. Eu quero te convidar a avaliar a sua raiva e a sua ira esta noite. Pensar sobre isso, não apenas agora. Gostaria que você fosse para casa, refletisse sozinho, talvez com a sua família. Tentar responder talvez algumas perguntas, como a sua raiva tem levado a você querer o mal das pessoas, sem nenhuma motivação de amor? A raiva tem te levado a xingá-las ou a produzir o mal para elas, talvez agredindo com palavras ou fazendo fofoca sobre elas? Sua raiva tem sido talvez desproporcional ao acontecimento, seja para mais ou seja para menos? Talvez você tenha demonstrado a sua raiva de uma maneira hipersensível. Qualquer coisinha já te faz explodir. Ou talvez você tenha demonstrado a sua raiva de uma maneira insensível. Nada importa para você. Tudo é um descaso. E geralmente a nossa hipersensibilidade tem a ver quando nós sofremos alguma coisa. Nós somos hipersensíveis. Mas quando se trata do outro, geralmente somos insensíveis. Sua raiva tem expressado a sua falta de confiança na providência amorosa de Deus? Lembra, sua raiva não é contra a fita LED, o bolo. Sua raiva tem sido governada pelo conhecimento e reconhecimento de que você é um pecador e carece de uma misericórdia maior do que aquele que pecou contra você? Sua raiva se lembra disso? De maneira mais prática ainda, meu desafio a você essa noite é que você anote isso, seja no seu celular, no papel, onde você quiser, seu caderno da faculdade, qualquer lugar. Anote toda vez que você ficar com raiva. Talvez para algumas pessoas você vai precisar andar com um caderno grande embaixo do braço, outras menos. Outras terão mais facilidade porque a sua ira geralmente é externalizada. Outras internalizam a sua ira e talvez até tenham doenças
por conta disso. Talvez essas tenham mais dificuldade. Mas analise, peça ajuda para outros analisá-lo, porque nem sempre temos essa clareza quando nós somos o objeto da nossa análise. É muito mais fácil analisar o outro do que a nós mesmos. Eu percebo isso de maneira tão clara no aconselhamento. Eu acho tão fácil aconselhar as pessoas, mas quando eu estou na mesma situação, como é difícil enxergar coisas que eu enxergo de maneira tão clara nos outros. Preste conta sobre isso. A gente precisa uns dos outros. Tem coisas que estão muito mais claras para outras pessoas verem do que nós mesmos. Lute efetivamente com a raiva que Jesus está proibindo aqui. Porque ele diz, essa raiva é passível de julgamento. Lembre-se, toda autoridade foi dada por Jesus no céu e na terra. Foi dada a Jesus no céu e na terra. Portanto, devemos obedecer tudo aquilo que ele ordenou, bem como ensinar outros a fazerem o mesmo. Então a nossa tarefa não é apenas obedecer o que Jesus mandou, não termos essa raiva pecaminosa que ele nos proíbe, mas a nossa tarefa vai além de nós buscarmos ajuda para que nós não tenhamos esse tipo de raiva, mas nós devemos ajudar outros a obedecer a mesma ordem que nós recebemos. E eu não consigo pensar em outra ocasião para que isso aconteça que não os pequenos grupos. Os pequenos grupos são um ambiente fantástico para prestarmos contas sobre um hábito espiritual como esse. Talvez no seu grupo você esteja aí com dificuldade de achar um novo tema, uma nova tarefa, um novo hábito. Eu estou sugerindo um para você. Passei algumas semanas prestando contas e exigindo contas, ensinando outros a obedecer aquilo que você mesmo está aprendendo. Obedeça com a ajuda de Jesus e ensine outros a fazerem o mesmo essa semana. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que ela é rica em nos expressar aquilo que Tu exiges de nós. Mas se fosse apenas isso, Deus, estaríamos tão desesperados, porque claramente, pelo menos nesse aspecto que o Senhor nos mostra em Sua palavra essa noite, somos tão incapazes de ter raiva assim, Deus Santo. Nossa raiva é repleta de ódio, de rancor, de amargura, de falta de misericórdia, de desproporção, de incredulidade na Sua providência. E mais do que isso, Deus, a nossa raiva tem sido muito frequente. Sejam aqueles que internalizam ou externalizam. Por isso pedimos, Deus, ajuda-nos a sondar o coração, a percebermos que estamos em falta e que nós não melhoraremos apenas com força de vontade. Precisamos de um coração novo, Deus. Precisamos de uma ação do Teu Santo Espírito em nossos corações, para que essas emoções que nos sentimos tão incapazes de impedi-las ou controlá-las, que o Senhor nos controle. Queremos ser controlados pelo Teu Espírito. Queremos que todas as coisas na nossa vida sejam santas, inclusive a nossa ira, inclusive a nossa raiva. Mas suplicamos isso ao Senhor, porque não produzimos isso por nós mesmos. Por isso rogamos pelos méritos eternos de Jesus. No nome dele que oramos. Amém.